Então vamos fazer o seguinte, vamos começar de baixo para cima, vamos começar pelo pior modelo, tá? Então a gente tem o ChatGPT e o Gemini, tá? São dois aqui modelos que são muito conhecidos, largamente usados. O ChatGPT acho que é o que as pessoas mais usam, que é feito pela OpenAI, e o Gemini, que é da Google. Os dois até agora estão sendo a pior performance. O que eu vou fazer é o seguinte, a gente vai lá no gráfico do Bitcoin, tá? Eu vou pegar aqui um histórico relativamente decente, tá? Vamos pegar aqui o histórico, na verdade vamos pegar até uma análise mais de curto prazo. Como eles estão fazendo um trade mais focado em curto prazo, vou pegar o gráfico de 4 horas do Bitcoin e vamos pegar esse período que está vindo aqui mais ou menos de setembro para frente, tá? Eu vou copiar essa imagem, tá? E essa é a mesma imagem que eu vou jogar para todos os modelos. E aí eu vou pegar também, então eu já vou deixar aqui colada essa imagem, tá? Vamos colar em todos os modelos. A gente vai vir no ChatGPT, colocar essa imagem também. A gente vai vir no Grok fazer a mesma coisa. No Cloud, vamos colocar no Qwen, que é um modelo criado pelo Alibaba, então um modelo chinês. E a gente tem aqui o DeepSeek. Então, ó, o mesmo input para todos. Essa é uma forma que eu gosto de usar essas IAs, que é tirar um print de uma certa análise gráfica aqui, de um certo ativo, e jogar para ele e me dar uma análise. Poderia ser também com dados on-chain, com vários outros tipos de indicador que eu posso utilizar, mas aqui eu já estou colocando alguns indicadores que eu uso na minha análise gráfica, mais linhas de tendência, linhas de suporte e resistência, e eu quero que ele tire as próprias conclusões. Como a gente quer uma visão também um pouco mais completa, além de colocar essa visão mais de curto prazo, eu também vou colocar o gráfico diário para que ele veja essa visão mais ampla de como que o preço tem se movimentado nos últimos meses, tá? Então, eu também vou colocar aqui para todos esses modelos a visão do gráfico diário, tá? Então, coloquei para o Gemini, para o ChatGPT, para o Grok, Cloud, Qwen e para o DeepSeek. Boa! O que a gente vai fazer agora? Vamos ter um prompt que a gente vai jogar para todos eles, tá? E aí eu vou colocar aqui um prompt mais ou menos na linha do que eu estou acostumado a fazer, que eu acho que vai dar para perceber um pouco as diferenças de análise, as diferenças de abordagem de cada um desses modelos, tá? Então vamos lá. Você é um analista gráfico sênior com foco em criptoativos. Estou enviando para você 2 prints. Um deles é o gráfico do Bitcoin de 4 horas, curto prazo, e o outro é o gráfico diário, médio prazo. Quero que você me traga uma análise completa sobre o ativo de até uma página. Vamos ver o que cada um deles vai considerar como uma página. Por favor, seja bastante técnico e me traga o seguinte: sua visão sobre a tendência desse ativo para o curto e médio prazo, zonas mais importantes de suporte e resistência. Se você fosse me orientar sobre como devo investir, o que você sugeriria? Por exemplo, eu deveria estar long ou short nesse ativo? E por quê? Quais outras observações eu deveria considerar antes de investir nesse ativo? Beleza, então eu vou pegar eu poderia aqui elaborar muito mais esse prompt, tá? E eu posso inclusive estabelecer uma conversa, mas eu gosto de ver a resposta dessas IAs para um pedido simples desse, que é me dar sua análise gráfica para esse ativo. E aqui eu só estou pedindo para que ele faça em uma página que eu quero que seja relativamente curto, tá? Então a gente vai pedir para ele fazer essa análise e eu vou jogar o mesmo prompt aqui nos demais modelos, tá? Então exatamente a mesma pergunta para todos eles. Então, dentro do possível, eu estou fazendo aquilo que o próprio site ali que a gente viu estava fazendo também, que é comparar com as mesmas condições, as mesmas informações, todos esses modelos. Vamos lá então começar a ver aqui a análise do Gemini, tá? Bom, ele falou, por exemplo, realizou a análise técnica do Bitcoin e a análise dele, bom, primeira coisa, 29 de outubro, então está certo, tá? Isso é uma coisa que às vezes eles erram, então pelo menos começou acertando aqui a data de análise. No curto prazo, neutro, levemente otimista, então ele está dizendo, ó, o preço respeitou a linha de tendência de alta, LTA, de curto e médio prazo, ele está atualmente negociando acima da EMA de 50 períodos, que é 12.348, o que é um sinal de força. Aqui já tem um pequeno erro, né? Porque se a gente olhar o gráfico do Bitcoin, ele não está negociando acima da EMA 50, tá? Se a gente olhar, no caso aqui, para o gráfico de 4 horas, ele está abaixo. Então, o Gemini já começou com um passo atrás aqui, porque ele já me deu uma análise errada. No entanto, o topo local recente em 116, final de outubro, não foi quebrado. MACD mostra convergência, RSI indicando espaço de movimentação em ambas as direções. Então, eu teria um pouquinho de cautela aqui
tá? Porque ele já está errando uma análise simples da imagem. O ativo está numa tendência de alta bem definida desde meados de 24, evidenciada pela LTA principal, linha tendência de alta. Preço negociando acima da EMA de 50 períodos em 13 mil, então tá errado também. O movimento atual é um pullback para retestar uma zona de suporte rompida, o que é um comportamento de mercado saudável. Até que ok, mas ele está errando claramente alguns números, então eu não consigo muito confiar nas decisões desse modelo, tá? Em termos de suportes e resistências, me parece ok, tá? Sugestão aqui, então ele está numa posição com viés longo, comprado, mas gerenciamento de risco rigoroso, entrada estratégica. Então, ele estava falando que o contexto de médio prazo é inegavelmente altista, com preço acima da LTA e da EMA de 50 dias, então ele está acima da linha de tendência de alta, mas ele está abaixo da EMA, então aqui já tem um pouquinho de informação errada. A estratégia aqui, como que ele compraria, aqui ele está realmente entrando numa estratégia de trade, e se o preço fechar um candle abaixo dos 107 mil dólares, viés de long de médio prazo será invalidado. Nesse cenário, você pode encerrar a posição long e considerar uma posição short vendida, tá? No geral, faz sentido. Tem mais algumas informações aqui, eu teria cautela bastante com o Gemini. Então, faz sentido para mim, né, o que a gente está vendo aqui, que é o Gemini ser o segundo perdedor, né, junto com o ChatGPT. Vamos lá para o ChatGPT, então. Mesmo pedido para ele. E aí a análise que ele trouxe para a gente, tá? Então, a tendência de curto prazo, ele apresenta uma pressão corretiva após perder um suporte dinâmico. Então, aqui, ó, tá dizendo agora mais corretamente, ele perdeu a EMA 50, que tá em 112 mil dólares, e agora vai testar a linha de tendência ascendente iniciada em meados de setembro, tá? Aqui ele tá falando também do MACD do RSI, tendência de curto prazo levemente baixista, correção em andamento. De fato, é o que está acontecendo nesse momento, e tendência de médio prazo, no gráfico diário, ele ainda respeita essa linha de tendência de alta iniciada em 2023, mantém uma estrutura macro de alta intacta. Porém, o ativo vem oscilando lateralmente desde julho, entre o 120 e o 105, isso aqui está completamente correto. Atualmente o preço está nessa zona de 111, 112, exatamente na confluência entre a EMA 50 e a LTA principal, então significa esse afunilamento do mercado. Zonas chaves de preço, também bem coerente em termos de suportes e resistências. E em termos de estratégia, se eu fosse te orientar, uma posição short tática, ó, já diferente do Gemini, com alvo próximo à LTA, eu já não faria, porque aqui está muito próximo, né? Então, assim, não tem muito upside nessa operação. E operação de médio prazo, ainda é cedo para ter o viés estrutural, a tendência segue de alta, então entradas long apenas na faixa de 106, 108 seria seguras. Então, aqui faz sentido assim, olha, vamos aproveitar um dip para comprar, caso o preço caia demais, você poderia estopar essa posição, tá? Observações adicionais, aqui ele está falando, né, volume comprador recentemente foi decrescente, uma falta de convicção nas altas, fechamento acima de 114 reais de momento comprador. Ok, não me acho, assim, não tem nada de muito errado, tá? Mas alguns pontos de atenção, digno. Agora vamos ver o Grok. O Grok traz uma outra abordagem aqui para mim. Ele está falando para mim que no curto prazo ele está bearish, corretivo, dentro de uma uptrend maior, ou seja, ele está corrigindo no curto prazo dentro de uma tendência de alta de prazo maior. Ele está me mostrando que o preço rejeitou lá os 122 mil dólares, formando um topo duplo e quebrando essa trendline de alta. Beleza. Pullback agressivo, e aí fala um histograma negativo de linha, sinal cruzando para baixo, bearish crossover, RSI em 55, neutro, mas divergência bearish sutil. Então ele está me dizendo que no curto prazo a queda domina, mas ele está na iminência de se tornar sobrevendido, tá? Então ele pode estar próximo de um fundo. Do médio prazo, strong bullish, ou seja, ele está claramente em alta. Então aqui acho que é uma visão que todos esses modelos estão convergindo. Também me trouxe suportes e resistências, me parece bem ok, porém, cara, assim, 110 para 110.800 para 111 para mim é tudo a mesma coisa, então não tem muita diferença aqui, acho que ele deu uma enrolada, poderia me trazer um pouco mais de visão ampla, né, desses suportes e resistências. Estratégia aqui, long e agressivo no dip, ou seja, você compraria bastante numa queda com viés 70-30 bull, então uma entrada acima de 111.500, target 115, target 2 118, stop loss 110.800. Aqui eu já acho que ele está viajando um pouco porque o preço já está passeando por essa região do stop loss, então me parece também que
tá falando um pouquinho de groselha aqui. Porque long, uptrend de um dia domina, short só se ele perder o 110.8 com volume, mais ou menos. Assim, tá aceitável, mas mais uma vez, acho que tem alguns números aqui que poderiam ser mais bem explorados e talvez eles entrem um pouco em contradição aqui ao longo dessa análise. Bom, então a gente falou de Gemini, Google, OpenAI, né, com o ChatGPT e o Elon Musk com o Grok. Vamos lá para o Cloud, lembrando aqui, ó, que nos resultados o Grok e o Cloud não estão tendo um bom sucesso, tá? Eles estão perdendo para o buy and hold do Bitcoin, mas vamos ver o que eles têm a dizer aqui, tá? Análise de tendência, curto prazo, Bitcoin está numa zona de consolidação crítica após rejeição de máximas recentes. Ele tá, já errou, o preço está operando em 112.249, abaixo da EMA 50, que é 112.249, então ele viajou aqui na comparação. Médio prazo, perspectiva diária, revela uma lateralização após forte impulso altista. O ativo está testando suporte relevante, beleza. A EMA 50 aqui atua como uma resistência imediata. A estrutura ainda preserva um padrão de triângulo ascendente de longo prazo, sugerindo continuidade altista caso os suportes sejam respeitados. Aqui já começa a me chamar a atenção, porque esse é um ponto importante, né? Quando a gente vai para o gráfico diário do Bitcoin, a gente vê que existe essa tendência de alta que vem lá desde 2023, né? Final de 22, começo de 23, até aqui está sendo respeitada, mas ela também tem essa zona de squeeze aqui em cima, que é uma resistência. Então, você vai começando a criar uma espécie de triângulo ascendente, isso deveria romper para cima, e aqui a gente está chegando numa encruzilhada, né? Uma zona de dá ou desce aqui para o Bitcoin se definir. Primeiro modelo que começa a falar disso, acho interessante. Em termos de suportes, acho que suportes e resistências ele também deu... Aqui ele está um pouquinho mais descritivo até, né? Mas, mais uma vez, ele está se confundindo com o preço do Bitcoin com a EMA 50. Resistências, ok. Indicadores técnicos, ele vai fazer uma análise dos indicadores que estão no gráfico. Recomendação de posicionamento, cautela, guardar definição, não é recomendado metade agressiva em nenhuma direção. O cenário técnico está aí definido por conta de sinais conflitantes, tá? Então ele vai me dar os critérios para uma posição long e posição short. Eu gosto dessa abordagem justamente porque a gente ainda está nessa zona de consolidação sem muita clareza de para qual lado o Bitcoin vai andar. E ele me traz algumas observações aqui no final. Vamos agora então para os dois modelos vencedores, os dois únicos que estão batendo o buy and hold do Bitcoin. Lembrando que eles negociam outros ativos além do Bitcoin. Vamos ver o que eles trazem para a gente. O Quen, não sei como é que fala, mas ele trouxe para a gente aqui uma visão de curto prazo, uma estrutura de consolidação lateral dentro de um canal ascendente, com a EMA 50 atuando como suporte dinâmico. O preço está testando a linha de resistência do canal, mas sem rompê-la com força. A última vela vermelha indicando pressão de venda no curto prazo e o RSI está em território de sobrevenda. Vamos só confirmar aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin. O RSI ele começa a entrar em sobrevenda, mas ainda não chegou nessa zona por completo. E o preço está abaixo da EMA 50 aqui, que é a linha azul, tá? Gráfico diário, tendência de alta de médio prazo, aqui muito parecido com os demais. Em termos de suporte, ele está me trazendo alguns níveis aqui um pouco mais bem definidos, né? Me parece um pouquinho melhor descrito a parte de suportes e resistências. Recomendação bem parecida com a do Cloud, né? De neutro, aguardar uma confirmação e algumas outras observações antes de investir, tá? Não vi tanta diferença, mas me pareceu cometer menos erros, tá? Então, assim, continua sendo uma boa avaliação. Eu usaria isso aqui, né, para me aprofundar na análise, levemente melhor do que os anteriores. E vamos para o melhor aqui até agora, em termos de performance, que é o DeepSeek. Vamos ver o que ele fala pra gente aqui. Pra gente tá dizendo que o gráfico de 4 horas é uma tendência de baixa, então veja que a gente alternou um pouco entre as análises desses modelos diferentes, alguns falando em alta dentro de um canal, outros de consolidação, indefinição e aqui uma viés de baixa. Ele está me justificando isso pelo MACD e pelo RSI e o preço abaixo da média da EMA 50, que aqui me parece que está errado pela EMA 50 do gráfico de 4 horas. Lateral com viés de baixa no médio prazo, porém teste de suporte relevante. Tá. Daria para entender, né? Dá para entender se eu estiver pensando nesse pedaço mais recente aqui, né? Dos últimos 2 meses, mas se a gente abrir o escopo aqui, eu discordo que é uma tendência lateral de baixa. E aqui a gente está mostrando que a gente pode estar próximo de uma exaustão de venda, RSI próximo da neutralidade e EMA 60 aqui, acho que agora deu uma viajada.
porque a EMA 60 não existe no meu gráfico, só existe a EMA 50, e ela está em 113,200, então também deu uma viajada aqui. Em termos de suportes e resistências, não tem muita novidade, bem parecido. Posicionamento, aqui ele está dando um short de curto prazo, e no médio prazo aguardar a confirmação de rompimento de suporte ou reversão. Aqui acho que dá para assumir que tá bem dentro, né, do que é o esperado. Divergência em time frames, enquanto o gráfico diário não quebra o suporte-chave, 4 horas sinaliza a venda. Atenção, fechamento do diário abaixo de 112 para confiar viés de baixa. Aqui eu ainda discordo um pouco, né, porque acho que aqui ele não chegou a citar a linha de tendência de alta que os outros citaram, mas a gente tem ainda uma tendência de alta bem clara no gráfico diário, pensando em médio para longo prazo, mas é assim que ele está definindo, né? Contexto macro, ainda criptoativos ainda sensíveis a fatores externos, gerenciamento de risco. Se a gente olhar agora para os modelos em si, né? Bom, como a gente viu, o DeepSeek está ganhando aqui, né, dos demais em termos de retorno, e a gente pode ver as posições. Então, se a gente vier aqui para o Gemini, essas são as posições atuais. Nesse momento ele está shorteando o mercado inteiro, e aqui ele está shorteando XRP, Doge, Bitcoin, Ether, Solana e BNB. Nesse momento ele está tendo lucro, porque ele provavelmente abriu essas posições mais recentemente. Aqui ele tem um plano de saída, tá? Então ele já coloca as condições que ele vai usar para sair de cada uma dessas posições, e a gente tem a alavancagem que ele está usando. Se a gente for para acho que o ChatGPT, se eu consigo acessar aqui. Aí, ChatGPT. As posições prioritariamente long, então ele está de alguma forma aí dando um buy the dip com short em Bitcoin. É interessante que o Bitcoin aqui está com 35 vezes de alavancagem, enquanto outras moedas menores estão com alavancagem menor. E aqui o lucro prejuízo não realizado dessas posições. Vamos voltar agora a ver o que o Grok está fazendo. Ele está long em tudo, na maioria com 10 vezes de alavancagem, em um caso só de Bitcoin com 20 vezes. Ele está lucrando nesse momento, mas aqui é posição que ainda não foi fechada, então essas posições desse momento, né, que são $900, mas ele está, no geral, perdendo dinheiro. Se a gente olhar o Cloud já vai para um caminho interessante, ele só está posicionado em XRP e Sol nesse momento, tá? Aqui a gente consegue ver todos os trades completos, a gente pode ver, por exemplo, ele completou um long em Ethereum, um BNB, então ele está negociando outros ativos, mas nesse momento que eu gravo o vídeo, ele está só posicionado no XRP e Solana. O Quen, da Alibaba, ele está apenas long em Bitcoin. E olha só, né? O que o Quen me falou aqui? Vamos só rever aqui em termos de neutro aguardar confirmação. Então aqui ele está me dizendo para aguardar uma confirmação, mas na prática ele está long em Bitcoin. Aqui ele está operando 10 vezes alavancado, então com um nocional de 72 mil, então ele está investindo $7.168 e está num prejuízo ainda não realizado de $400. E por último, o DeepSeek. Aqui ele está long em tudo, e ele está long em XRP, Doge, Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB, todos com 10 vezes de alavancagem. Eu acho que é legal, né, a gente entrar aqui também e dar uma olhada em todos os trades passados. Aparentemente, todos esses modelos, eles estão tradando mais ou menos os mesmos ativos, mas eles mudam o perfil de alavancagem e o perfil de long e short e qual é o mix desses ativos na carteira. Lembrando que eles não estão a todo momento 100% expostos, eles podem estar com uma parte em caixa. Então você vê que nos primeiros 2 dias eles começam muito próximos, e daí a partir do dia 19 de outubro que eles começam a mudar um pouco de perfil, né, e abrir uma boca do jacaré aqui, né, com os modelos chineses indo para resultados bem mais expressivos e os modelos americanos aqui indo para resultados mais baixos, e os dois aqui do meio também são americanos, né, até onde eu sei, eles estão meio que no 0 a 0. Não dá ainda para a gente tirar conclusões completas disso, justamente porque esses modelos estão rodando há pouco tempo, mas eu estou extremamente interessado em ver como eles vão performar, porque uma coisa é isso que eu trouxe para você da análise. Eu acho que quando a gente compara o prompt e o resultado em todas as plataformas, eles são bem parecidos em termos de estrutura, mas dá para ver claramente que alguns cometem mais erros do que outros, né? Porque eles estão basicamente todos analisando aquelas mesmas imagens e alguns não conseguem sequer analisar corretamente para me trazer dados. E aí justamente que eu faço um convite para você, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que acompanham a gente no Underblock que se interessam justamente por usar esses modelos e essas estratégias mais quantitativas e de IA para tomar decisões de investimento. A gente vem atendendo aos pedidos que a gente recebe incessantemente aqui de criar um sistema de trade, um sistema de negociação que use uma ferramenta de IA como essas, e fico feliz em finalmente poder dizer para vocês que depois de alguns meses de trabalho, a várias mãos, a gente finalmente vai colocar no ar
o nosso novo bot, que é um sistema de copy trading 100% automatizado que usa justamente estratégias mais quantitativas com o auxílio de IA para a tomada de decisão. Esse é um novo lançamento que vai ser feito aqui na Underblock, a gente nunca fez isso antes, né? Nunca colocou esse produto na rua antes, ele estava só em beta testing e testes internos, mas agora a partir da nossa Under Black Friday, que é o nosso evento de Black Friday, o evento mais top do ano da Underblock, a gente vai trazer as melhores condições já feitas na história dessa empresa. Vamos lançar esse bot e colocá-lo à disposição, junto com outros 2 produtos muito bacanas, né? Então, pela primeira vez na história aqui da Underblock, a gente vai ter uma tríade de conteúdos, uma tríade de lucros com cripto que envolve o Under Club, que é meu grupo fechado de investidores, que eu sei que muitos já conhecem, quase 20 mil pessoas já passaram por ele e têm acesso às nossas recomendações de investimento, Buy and Hold, né, que é essa estratégia aqui do Bitcoin, né, que está aqui no meio. Teremos uma nova trilha de renda que vai te ajudar e te auxiliar a investir em operações de DeFi, de finanças descentralizadas, e gerar rendimentos, renda em cima das suas criptomoedas, para que aquele cenário um pouco mais lateral, que você quer multiplicar o seu retorno em cima de criptoativos que estão parados na sua carteira. E por último, o bot da Underblock, esse novo lançamento que a gente vai fazer, que usa justamente estratégias como essa para poder te ajudar nessa tomada de decisão e, nesse caso, fazer autonomamente para você. Você aperta um botão e o bot faz tudo. Então teremos uma tríade, né, de 3 caminhos para você lucrar com cripto: o Buy and Hold no Under Club, a renda na nossa nova trilha de renda e o trading com o nosso bot Underblock. Tudo isso vai ter um pacotão no dia 18 de novembro, na nossa Under Black Friday, pelo menor preço da história, um desconto que eu nunca fiz antes, provavelmente não vou repetir, e tudo isso em dobro. A gente vai ter um pacote de 2 anos de acesso para tudo isso, mas eu tenho que parar de falar por aqui, porque todas as novidades vão ser explicadas no dia 18. Se isso te interessa, você quer garantir seu acesso por 2 anos a todos esses nossos produtos no menor preço da história, uma condição absurda, ridícula de preço que a gente vai trazer, eu vou deixar para você aqui embaixo um link para você se cadastrar, porque é por ele que a gente vai mandar todas as informações da Under Black Friday e você vai saber em primeira mão com todos os bônus que a gente está preparando para você. Então deixa o convite, o link está aqui na descrição, se inscreve lá que é gratuito. No dia 18 de novembro, às 20 horas, 8 horas da noite, eu faço uma live para abrir todas essas condições, explicar todos os bônus, todo o pacote que a gente está preparando para vocês. Uma vez única no ano que isso vai acontecer, que é agora nessa Black Friday, e eu abro as portas desse novo projeto para você.